Alívio foi uma palavra que o Max Verstappen usou algumas vezes para descrever o que ele estava sentindo depois de ganhar o seu tetracampeonato logo na primeira chance que ele teve de fechar esse título com 2 corridas para o final no GP de Las Vegas. Ele foi o quinto colocado, fez o que dava e isso foi um retrato do que foi a temporada dele, né? A temporada começou muito bem, começou com uma cara de final de 2022, com uma cara de 2023, com a Red Bull dominando, depois eles foram perdendo a mão do carro e os rivais foram crescendo, principalmente a McLaren. Então chega na quinta corrida do ano, no GP de Miami, o Max tem 52 pontos de vantagem em relação ao Lando Norris, que acaba sendo o grande rival dele durante a temporada. E aí você vai pensar, então o que ele fez, né? Nas próximas 17 provas em que ele não tinha o melhor carro, só na Áustria eles estavam muito bem, sim, a Red Bull, e no GP da Espanha dá para dizer que por muito pouquinho ele tinha o melhor carro, mas estava muito igualado entre eles e a McLaren na Espanha. Mas nas 17 corridas a partir do GP de Miami, ele então queimou a gordurinha dele? Não. Ele chega depois desse GP de Las Vegas para conquistar esse título com mais pontos de vantagem em cima do Norris do que ele tinha em Miami. E essa que é a parte impressionante dessa conquista do Max Verstappen, até por isso que ele estava aliviado e até por isso que ele estava falando que ele considera esse o seu maior título, maior até do que em 2021. Em 2021 eles estavam lutando contra uma equipe que estava vencendo tudo, né? A Mercedes com Lewis Hamilton são o conjunto mais vencedor da história da Fórmula 1, não tinha mudado o regulamento ainda, então a Mercedes e o Lewis Hamilton eram esse time a ser batido e eles conseguiram, com muito custo, com muita polêmica. Foi um campeonato muito bom, um dos maiores campeonatos da história da Fórmula 1, mas esse campeonato de 2024 ele é bem diferente, ele tem outros ingredientes, porque não era só o Norris contra o Verstappen, né? Eram vários carros ganhando corrida, inclusive esse GP de Las Vegas foi vencido pela Mercedes, com uma dobradinha da Mercedes, uma dobradinha que acabou sendo surpreendente, porque não se esperava que eles tivessem um ritmo de corrida tão bom quanto o ritmo de classificação que eles mostraram. Todos os treinos livres eles estavam na frente com uma volta lançada, mas quando eles faziam o ritmo de corrida não transparecia o ritmo que eles tiveram durante a corrida. Foram ajudados por uma queda da Ferrari, né? A Ferrari que não fez nada do que se esperava, nada do que eles mostraram nos treinos livres, detonaram os pneus. Mas é esse campeonato, né, tão equilibrado que um grauzinho de temperatura para cá, para lá, ou poder andar com um carro mais baixo, porque é uma pista mais lisa, a Mercedes não gosta muito de ondulações, nuances muito pequenas foram alterando a relação de forças no campeonato. Então, muitas vezes a McLaren estava com o melhor carro, mas não absurdamente com o melhor carro, tirando naquele GP de Singapura. E às vezes a Ferrari aparecia muito bem. Quando estava mais frio, a Mercedes aparecia bem. Então, um campeonato cheio de nuances e que muitas vezes a Red Bull tinha o segundo carro, o terceiro carro, e o Max conseguiu salvar esses match points, né? Ele conseguiu salvar esses pontos ao longo da temporada e isso foi fazendo diferença no final. O Max falou também que chegou no momento ali no GP da Itália que ele pensou: nossa, tá complicado, foi o pior GP para a Red Bull ao longo do ano. Tá complicado, eu acho que eu posso perder esse campeonato. E ali ele disse que se preocupou, sim. Mas depois ele falou muito sobre muito aprendizado que ele teve pessoal de chegar em casa, parar para pensar, ok, o que que a gente pode fazer para melhorar? Não vou me desesperar aqui dentro dessa situação, porque também foi uma situação diferente que ele viveu, né? Ele viveu um campeonato disputado com o Lewis Hamilton o tempo inteiro em 2021. Depois ele começou o campeonato atrás em 2022, mas chegou da metade para o final, tinha o melhor carro, foi mais tranquilo para ele. 2023 foi uma questão de superar todos os recordes e ganhar o máximo de corridas possível.
E nesse campeonato teve muito aprendizado de, ok, o que eu posso fazer é chegar em segundo e é isso que eu vou fazer. E foi isso que o Max mostrou várias vezes no campeonato, né? Lembrar de algumas performances muito especiais que ele teve, como por exemplo no GP do Canadá, de jeito nenhum que era para ele ter ganhado aquele GP do Canadá, mas é aquela coisa, a Red Bull funcionando bem enquanto equipe, executando bem a corrida, o Max sem cometer erros, e aí os outros erram e eles não, e eles conseguem ganhar aquela corrida. Uma classificação, por exemplo, como o do GP de Singapura, excepcional aquela volta do GP de Singapura, e é claro, a cereja do bolo ali, a performance no GP de São Paulo. Inclusive, o Max falou, ainda bem que choveu em São Paulo, porque chovendo ele pôde fazer aquela corrida, né, saindo de 17º, 15º, na verdade, para vencer aquela corrida, e isso deu tranquilidade para ele, porque deu uma folga maior para ele no campeonato, tranquilidade para fechar esse quarto título em Las Vegas. Fórmula 1 tem mais 2 corridas nas 2 próximas semanas, com o campeonato de equipes totalmente em aberto. A McLaren, que foi muito mal esse final de semana com os 2 carros, perdeu pontos em relação à Ferrari. Agora eles estão 24 pontos na frente da Ferrari, com 2 corridas para o final. A próxima etapa é no Qatar. O Qatar deve favorecer a McLaren, mas esse campeonato, a decisão deve ir para a última etapa em Abu Dhabi.